Simbora, estamos começando mais um tradicional Contextualizando que a gente está gravando minutos antes dele entrar no ar, porque hoje a gente está assim naquela, era para ter entrado às 7 horas, mas são 7h20, a hora que a gente está gravando. Vamos falar de Campeonato Paulista, mas antes de começar o vídeo, vamos lembrar que este, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... O futebol. O melhor aplicativo para acompanhar tudo o que acontece no Campeonato Paulista que o São Paulo está disputando agora, na Libertadores que vai ser daqui a pouco, então São Paulo deveria estar poupando jogadores, e no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, para acompanhar tudo isso e acompanhar seu time, seleção ou qualquer coisa, basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo gratuito para iOS, para Android e... O Campeonato Paulista começou, todo mundo dos grandes venceu, menos o Santos, que foi o único que enfrentou algum... time que tem ainda alguma estrutura, que é o Red Bull Bragantino, que teve algum investimento robusto, mas alguma surpresa aí? O que você... Nenhuma surpresa, inclusive com o São Paulo começando com o time titular e tudo mais. Eu queria começar o vídeo, aproveitar pra gente, antes da gente entrar no assunto mais denso, talvez eu tenha percebido um erro de comunicação nosso, na hora que a gente explica as coisas. Quando a gente vai falar que os jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, eles têm uma relevância quase que nula, e que o jogo de domingo, por exemplo, contra o Palmeiras, ele não pode definir o ano, seja se ganhar, seja se perder, não interessa. Quando a gente fala isso, talvez eu acho que a gente esquece de ressaltar um ponto que ele é fundamental, e que alguns comentários me fizeram perceber que a gente não deixa de fato isso claro. Não achava que precisava, mas eu também não percebi. Ninguém está falando que se perder você vai sair, que não vai ter torcida visitante contra o Palmeiras, mas se perde um clássico você vai sair dando risada, a gente vai fazer o vídeo aqui no domingo, legal, todo mundo alegre, ou tá tudo bem, ou tá tudo bem. Nunca foi isso. O nosso grande ponto é que assim, vai todo mundo ficar muito irritado. Como é o que você faz com a sua irritação? Você pode ficar irritado e ao mesmo tempo entender que, bom, ok, 26 de janeiro, né? Dá para continuar trabalhando, dá para seguir um caminho, esse resultado não vai definir se o ano será um sucesso ou um fracasso, e continuar extremamente irritado porque perdeu um clássico, extremamente irritado porque perdeu um jogo qualquer, pode ser qualquer jogo, não precisa necessariamente ser um clássico, clássico piora, e você pode ficar irritado e falar, porcaria, isso é um lixo, mais um ano, não sei o quê. Você tem as duas maneiras, que vai ficar irritado, que até tem que ficar irritado, porque não é legal você perder o clássico de jeito nenhum. Isso deveria ser o básico da argumentação, mas a gente não deixa isso claro. Então parece que a gente está falando que o jogo não importa, então se tomar de 5-0 não tem problema nenhum, a gente vai vir aqui e vai falar que tá tudo bem. Não, a gente vai vir aqui e vai falar do jogo. Se porventura o São Paulo perder, a gente vai estar aqui extremamente irritado, um com o outro, todo mundo. E já deixando claro que o Palmeiras sim é favorito, porque tem um elenco montado há mais tempo que o do São Paulo, mesmo tendo um técnico razoavelmente mais novo. E uma outra coisa que vai nessa linha, quando a gente fala que o Campeonato Paulista não tem relevância, o Campeonato Paulista não tem relevância, não quer dizer que a gente não queira conquistar o Campeonato Paulista. Quer dizer que, se o São Paulo conquistar o Campeonato Paulista, não vai resolver nada da crise, não passou da fase de grupo da Libertadores, já está falando em demitir técnico, e talvez até com justiça, porque enfim. O São Paulo pode ser campeão no domingo e cair, se eu não me engano, cair na fase de grupos do campeonato da Libertadores. Eu não sei se é no meio de semana seguinte, se é 3 dias depois, ou se é 10 dias depois. Mas o São Paulo existe a possibilidade, porque seria o último jogo da fase de grupos. Então, aí assim, se acontecer isso, São Paulo for campeão paulista e imediatamente não conseguir passar da fase de grupo da Libertadores, a crise vai ser a mesma e o título paulista não vai servir nada, senão para falar, o último título que ganhou foi um paulista. Paulista, infelizmente, campeonatos regionais não resolvem nada. Aqui não resolve, em Minas não resolve, se o Cruzeiro vencer o Campeonato Mineiro não vai mudar nada, nada na realidade. Vencer o Campeonato Mineiro do ano passado. E aí vem a situação que eles estão. E a mesma coisa o Flamengo que desfila no Campeonato Carioca. O Flamengo, se entrar com o Sub-12, é capaz de ganhar o Campeonato Carioca, porque não tem ninguém lá. Então assim, que fique muito claro isso, e por isso que a gente fala também que o Campeonato Paulista, dada esta importância que ele hoje não tem, a relevância que ele hoje não tem, é o único momento em que o São Paulo tem, ou qualquer outra equipe, para testar seus garotos e descobrir se eles têm condições de entregar alguma coisa. Até teve comentário do Fernando Diniz que ele insistia no Pato numa posição e teve muita reclamação disso.
Se ele não puder testar no Paulista uma coisa que ele acha que na convicção e no esquema de jogo dele vai funcionar, olha, vai me desculpar, o São Paulo não deve, não tem obrigação, a obrigação do São Paulo é procurar o melhor jeito de jogar bola e não o melhor jeito de usar o Pato. O Pato não é mais importante que o São Paulo. Vamos deixar isso muito claro. O São Paulo é mais importante que o Pato. Agora acho que a gente pode falar do Campeonato Paulista, né? E de uma maneira geral, você tá buscando a melhor equipe, você vai ter os jogos mais tranquilos e que provavelmente você vai terminar a fase de grupos classificado e você vai ter o resto do ano. A tendência é essa. Você vai chegar contra o River Plate, por exemplo, se alguém tiver ou uma contusão, ou o coletivo em si, você vai deixar para testar as coisas ou para segurar uma preparação física na semana do jogo ou durante o jogo? Não vai fazer, não dá. Então você tem que tirar, já que você só tem 14 dias de pré-temporada. Que é muito pouco, tá, gente? Porque assim, eu coloquei lá, o São Paulo só tem 14 dias, é pouquíssimo. Ah, mas como assim é pouco? É pouco. Ah, mas ainda deu 2 dias. Olha, com os 2 dias, que foi um absurdo, ainda seria pouco. O Hernanes falou isso na Zona Mista que a gente fez. Aliás, a gente vai deixar o link do vídeo de jogo e da Zona Mista. O Hernanes falou, você passa por um período de inatividade, você precisa de um mês. Um mês para você começar a voltar. O São Paulo não teve um mês, ainda que Hernanes tenha treinado não teve nem meio mês. Ainda que Hernanes tenha treinado nas férias, Pablo treinou muito forte nas férias, Pato tenha treinado nas férias porque foram os 3 que tiveram mais dificuldades no ano passado, alguns por contusão, outros porque não estavam entregando mesmo, não estavam conseguindo jogar. Então assim, precisa entender que 14 dias é muito pouco, o Campeonato Paulista deveria servir para isso, pelo menos depois do jogo do Palmeiras dá um aceno de que alguns jogadores devam ser poupados. Pelo menos, então, mas é tarde, não é o que a gente consideraria ideal e não é o que São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Mais do que isso, assim, vai ter um aceno. Eu duvido que o São Paulo vai levar 50 jogadores para Araraquara, porque a ideia do São Paulo, a princípio, não confirmada, é jogar com o Palmeiras em Araraquara no domingo e ficar por lá, porque quarta-feira você enfrenta a Ferroviária de novo em Araraquara. Não faz sentido. Talvez ir para Ribeirão. Por ali perto, evitar a viagem longa. Eu duvido que o São Paulo vai levar 2 times, por exemplo, ou vai levar 30 jogadores. Não acho que vai acontecer. Então, provavelmente, você vai no máximo tirar um cara ou outro, ou tira o Hernanes, põe um outro, põe o Liseiro. Eu duvido que seja muito isso, mas põe o Igor Vinícius no lugar do Juan Fran, coisas mais... É provável que a base do time seja mantida, e eu não vejo a menor necessidade de você manter. De novo, o campeonato começou agora, quarta-feira, você vai jogar quarta-feira, você vai jogar domingo, você vai jogar quarta-feira de novo. No começo da temporada, quarta, domingo, você não teve pré-temporada adequada. E aí, de novo, isso a gente tem batido um pouco na tecla mais recentemente, não é a gente que está falando, quanto tempo você... Não, é a ciência mesmo, é um negócio, é um estudo. Preparação física, times são profissionais da Europa, são profissionais da área no mundo inteiro que apontam que 14 dias de pré-temporada você não está na melhor forma física, que você não está na melhor forma técnica, que é impossível você estar na melhor forma tática, não dá para fazer isso em 14 dias. Começando lá, mas já vinha do ano passado, que também não dava. No passado você tinha uma outra disputa em jogo, você não estava lá para ficar treinando, estava lá com uma necessidade urgente de resultados, estava lá para tentar mediar as coisas. Falar, vamos levar aqui do jeito que dá e agora tentar aplicar as ideias de uma maneira mais clara e calma, com o mínimo de tempo para trabalhar. Então assim, se eu sou São Paulo, se eu fosse São Paulo, eu colocaria um time bastante alternativo, no mínimo até o jogo contra o Corinthians. Porque é o clássico, coincidiu de ser o meio de fevereiro, que aí seria um período mais ou menos adequado, seria um mês e uma semana para o São Paulo trabalhar desde que voltou das férias. E se quisesse ter algum, vamos ser flexível. Ok, estreia contra o Palmeiras, então não precisava ter estreado contra o Água Santa. Estreia contra o Palmeiras, segundo jogo, 3 dias antes, 4 dias antes. Não acho que vai ser isso, que vai soltar a musculatura do pessoal. Então, joga contra o Palmeiras, volta todo mundo contra o Corinthians, usa esse tempo para você se preparar fisicamente, para você pensar até em eventuais mata-matas de Campeonato Paulista. Se alguém tiver uma dúvida, olha o mês de março do São Paulo. Pega a tabela do São Paulo, olha o mês de março. Tem LDU, tem River Plate, tem Santos, tem Bragantino. Logo depois, no começo de abril, continua Libertadores e começa mata-mata. Chega a fase aguda do campeonato. Então, mata-mata é jogo único. Então, ou seja, o jogo contra a equipe menos complicada em teoria, que é o jogo que você vai enfrentar do seu grupo, né, que pode ser Mirassol, não Oeste, Mirassol,
Inter de Limeira ou Ituano, é um jogo único, ele passa a ser muito mais complicado. Então até esse jogo único, para quem está pensando em ganhar o Campeonato Paulista, não sei o quê, ele é mais complicado. Um jogo que você faz mal, você cai, você está fora, empate, provavelmente será pênalti. Provavelmente não, tá no regulamento, é pênalti. Então, você não tem vantagem nenhuma, você tem vantagem do mando. Ou seja, agora era hora de São Paulo se poupar, tirar até um pouco dessa pressão, mostrar que o São Paulo está pensando, não vai acontecer isso. Então a gente vai torcer para o melhor contra o Palmeiras, vai torcer para poupar o máximo, vai torcer para não ter ninguém contundido nos momentos mais complicados, como aconteceu no jogo do Talleres, que a gente não estava com o elenco inteiro à disposição. A gente vai torcer para o São Paulo. E, ao contrário, né, o Lugano até falou isso. É óbvio que ganhar o Paulista, como eu falei, relevância não vai ter nenhuma se o resto do ano do São Paulo for igual ao dos últimos anos. Para o Lugano, por exemplo, ganhar o Campeonato Paulista é um título que pode acordar um gigante. Tomara, aliás, o Lugano que está muito mais presente nos vestiários, uma coisa que a gente apurou com os setoristas que acompanham o dia a dia do clube, e isso tinha acontecido do Lugano ficar mais afastado por conta daquela briga com o Nenê, do conflito com o Nenê. Ali o Lugano meio que tomou uma né, tipo, não é pra fazer, fica na tua função, então o Lugano ficou na função dele, agora a galera percebeu que foi errado lá atrás. Tirar o Lugano, então assim, que fique muito claro que o Lugano consiga ajudar muito, que o São Paulo tenha mais atitude e que a gente tenha mais paciência, principalmente com os jovens talentos, né? Eu vi em rede social a galera falando assim, não, porque, por exemplo, e de novo voltando para o Pato teve poucas oportunidades, só o Elinho teve oportunidades, e foi o contrário, o Elinho ano passado jogou o quê? 4 partidas, e não jogou, meia dúzia, entendeu? Então assim, a gente precisa ter, no Campeonato Paulista, a gente precisa ter testar garotos, dar tempo para esses garotos, testar variações, procurar elencos para ter, num jogo contra o River, e uma necessidade de mudar alguma coisa no jogo, você saber o que você pode fazer. Especialmente um clube na situação financeira de São Paulo que não vai trazer grandes nomes. E ainda precisa vender moleques. Segundo, você corre sério risco de perder várias dos seus principais jogadores, ou várias das suas principais peças. O Antony está na seleção, não sabe se volta, a qualquer momento, se aparecer aí um clube... Já vai direto. Uma proposta alta por ele já nem volta, então você precisa achar uma alternativa para o Antony, você precisa achar eventualmente uma alternativa para o Igor Gomes, porque pode não ser vendido. Aí tem 250 jogos de seleção sub não sei o que, a sub 23 com a sub feto e com a sub não sei o que, tudo tem seleção sub depois não sei tem o Copa América que você não vai ter Arboleda, provavelmente, você não vai ter provavelmente Daniel Alves, você não vai ter Aí daqui a pouco o Tite me inventa de chamar o Volpe de 15º goleiro, aí você fica já mais 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não duvido nada que ele chame o Volpe ao invés do Cássio, daquelas coisas Tite, assim, tem de isso. Ser. Aí, em agosto, Olimpíadas. Ainda que você fique com os garotos. Agosto inteiro sem Olimpíadas. E Olimpíadas, como não é... Não é data... Não é data FIFA, não é nada relacionado a Comebol, São Paulo corre o risco de, avançando na primeira fase, jogar a segunda fase com um jogador na Olimpíada. Jogar a oitava de final de Libertadores, jogador, tô na Olimpíada, jogando aqui com o Cazaquistão sub-23. Ok. E fica por isso, até porque o São Paulo libera. O São Paulo tem a seleção olímpica, o glorioso ouro olímpico, né, que hoje em dia a relevância disso é nenhuma. E você tem... a relevância disso daí é só assim, ao Brasil. Libertadores. O São Paulo vai olhar e falar, não, deixa lá o sonho do jogador. É impressionante, como todos os sonhos dos jogadores e de todo mundo, e a boa vontade, tudo está à frente do interesse do São Paulo. E a gente já sabe como é que vai funcionar. Então, Copa América, Olimpíadas, era bom você pegar agora, enquanto a situação está começando, você tem tempo para trabalhar, os adversários não são os mesmos que você vai enfrentar ao longo do ano. Testa uma formação. O Pablo vai jogar aberto. Não sei se vai jogar aberto. Ele vai jogar aberto se ele começar a render. Se ele se mostrar uma boa alternativa para o São Paulo jogando ali. E outra coisa, ele jogava aberto antes. A posição dele... Mas aí depende dele jogar aberto agora no São Paulo. Na estrutura do São Paulo. Ele vai render ali pra gente? E se não render, a gente precisa saber agora. Agora é hora de saber. Agora é hora de saber se o Pato pode jogar improvisado e se não pode. Agora é hora de saber se o Pato jogando na posição vai render mais, se não vai. Saber se o meio campo com Tietê, Daniel Alves e Hernandes é viável. Se é viável contra uma estrutura, um time forte, se a gente precisa de um Lisieiro, se um Luan encaixa, se um Toró pode entrar. O Campeonato Paulista serve para isso. Não quer dizer que estamos abrindo mão de brigar pelo título. O que estamos fazendo é pegar a fase a mais
mais tranquila do campeonato, a fase que o São Paulo deve chegar lá. Olha, nos piores momentos do clube, nos momentos piores que a gente teve, o São Paulo chegou lá no Campeonato Paulista e é isso. E aí na fase aguda, sim, já ter mais ou menos um esquema, já tem. Então, assim, o que a gente queria que o São Paulo. Física. É que o São Paulo aproveitasse melhor o tempo. Não está aproveitando, mas nós vamos torcer. A expectativa é ter um time muito parecido com o que enfrentou o Água Santa contra o Palmeiras. Provavelmente só com o Reinaldo voltando, né? Nasceu a filha dele. Parabéns ao Reinaldo que teve a filha, né? Não tinha como num jogo contra o Água Santa. Agora é isso, né? Se não era relevante lá, podia o São Paulo pensar assim, uma estreia contra o Água Santa não precisava toda aquela pompa, todo aquele, né? De qualquer forma, vamos torcer para as ideias do Fernando Diniz funcionarem. A gente já viu ali o segundo gol de São Paulo, um pouco mais de toque de bola. A gente viu a mesma coisa no rival com o Thiago Nunes. Também é outro. Então, São Paulo vai ter aí. Tem rivais que estão na frente, por incrível que pareça, né? Em questão de. Tem questão às vezes até de tempo. Não, quer dizer, de tempo estamos nós, mas a questão de qualidade mesmo. Você tem lá um outro time que não vinha jogando absolutamente nada, que era o Corinthians. Agora chega um técnico novo, empolga, anima, é um novo estilo de jogo. Para eles é uma outra coisa, um técnico que já se mostrou competente no único trabalho que teve. Aí é o risco dele ir pro segundo trabalho, porque ele teve um só até agora. E ele é rápido, né? E ele é muito rápido, assim. Nesse trabalho que ele fez, ele conseguiu resultados muito rápidos. Sim, você tem o Palmeiras, que a gente vai enfrentar domingo, que tá com o Luxemburgo, mas o elenco do Palmeiras já vem de uma base de muito tempo, é um elenco muito forte. O Luxemburgo pode ser ultrapassado, mas bobo ele não é. Não é um técnico bobo. Os técnicos que a gente fala, por exemplo, o Felipão. O Felipão não é um técnico que, pra mim, tá muito ultrapassado, mas no Palmeiras conseguiu um campeonato porque o elenco do Palmeiras segura muito. Mas a gente viu o Felipão desse ano que era aquilo ali, não conseguia tirar mais daquele time do Palmeiras. E quando a gente vê o Jorge Jesus tirando tudo de um Flamengo, você começa a perceber que, poxa, se a gente tivesse um técnico mais qualificado aqui, e aí, a tendência... Talvez o que comece o ano mais atrás seja o Santos, que começou com um trabalho novo, tá com muita dificuldade. Ainda é mais difícil, não tem tanto também dinheiro para investimento, gastou tudo no passado, estão apostando que o Cueva vai voltar a jogar bola, então a situação deles talvez seja um pouco mais delicada que a nossa. Só que a nossa é aquele esquema, jogadores na Sub-23, não sabe quem volta, não sabe quem fica, não sabe quem vai precisar vender, é uma situação muito ruim, você não ter ideia do seu elenco por motivo de necessidade de venda. Então era bom o São Paulo testando algumas alternativas, como a gente falou, algumas alterações até táticas. Ao invés de botar o Pablo aberto e o Pato de centroavante, testa os dois juntos ali também. Imagino que isso vai acontecer em algum momento. Tem um Everton aí para entrar. Os dois mais. Muda a formação, você tem os dois aí para entrar, e teria que mudar um dos homens do meio campo, talvez o Hernandes precisasse sair, enfim. Você tem uma série de coisas aí. E tem que testar, por exemplo, assim, vai colocar o Pato e tirar um Vitor Bueno, sabe, para ver, porque você pode não ter o Vitor Bueno tá jogando bem, você pode não ter. Então, assim, o que a gente quer é variação, o que a gente quer colocar os jogadores, e o que a gente pede muito é paciência com os valores mais novos, até porque o Elinho não jogou mal, e a galera criticou muito por conta de não jogou mal. É assim, gente, perto do que jogou todo mundo do São Paulo, considerando os 14 dias que teve de pré-temporada, a gente está considerando todas essas coisas. O que o Elinho melhorou, que foi notável, foi a tomada, não a tomada de decisão, mas principalmente a confiança. Uma jogada, ele vem de novo, troca, toca o passe, ele se movimentava menos. Então, assim, ele teve essa melhora. E aí, acho que só para finalizar também, eu não sei, o pessoal achou que a gente estava reclamando do jogo de quarta-feira, né? Eu não lembro de ter reclamado do jogo de quarta-feira, muito pelo contrário, a gente só apontou a óbvia e gritante fragilidade da equipe do Água Santa e a também evidente contextualização de um primeiro jogo da temporada. Então o time estava mais lento, o próprio Fernando Diniz admitiu que o segundo tempo o São Paulo jogou o nível de intensidade lá para baixo, nem tinha como ser diferente. Mesma coisa o Pablo falou isso também na zona mista. Lógico, então assim, isso é o natural, isso é o básico. Então a gente ressaltou que era um adversário menos qualificado, era um adversário que não teve uma preparação física muito anterior à nossa, foram 5, 6 dias de diferença. E o São Paulo fez o papel dele, foi tudo ok. Só que assim como a gente não pode falar que estava tudo errado caso perdesse, também não tá, nossa, que estreia empolgante, não, agora esse jogo mudou a percepção.
Não vai mudar, não mudaria nenhuma hipótese. Então quem estava pessimista continua pessimista, quem estava otimista continua otimista. Esse jogo não mudou a percepção de ninguém. Acho que foi só isso que a gente tentou colocar. O jogo em si foi ok, ele foi tranquilo. O São Paulo fez 2 gols no primeiro tempo, um gol logo cedo. O único perigo lá foi o Volpi fazendo 2 ótimas defesas e ok. Então nem tinha muito o que reclamar. Primeiro jogo da temporada. E foi legal ver o Volpi calmo, né? A um deveria ter sido aposentado com o GSM, já que não foi. Finalmente nós temos um goleiro de nível utilizando a camisa e que ele consiga fazer uma temporada muito boa, porque a gente vai precisar. É isso? Certo. Então, fechamos o Contextualizando aqui, voltamos no domingo, né? Amanhã, né? Não, voltamos amanhã com a live, aliás, amanhã uma live especialíssima, 4 da tarde, dia 25 de janeiro, que é aniversário do São Paulo Futebol Clube, e que por acaso também, né, enfim, é aniversário né, 25 de janeiro é uma data importante para a cidade de São Paulo, mas mais importante porque é a fundação de São Paulo, 1930 a fundação. Nós vamos fazer uma live especial para sortear a camisa da MRV, para ativar o Seja Membro. A gente vai explicar quais são, mas a galera que já viu ali o pré-jogo já sabe o que vai ser. A gente vai ter aí um conteúdo extra para a galera que for membro e quiser ajudar o canal. E nós vamos também dar uma palhinha aí do que vai ser o jogo contra o Palmeiras e falar também da Total Acesso, os problemas que a galera teve da Total Acesso e do processo lá que o São Paulo quis colocar no das meia entradas, porque olha, o São Paulo tá de parabéns. A gente também vai ver, você vai dar pra falar isso tudo também, viu? Beleza. Vamos tentar. A ideia é falar. A ideia é falar. Entendeu? Cobrem a gente nos comentários, que a Vives manda as perguntas e é isso, tá bom? É isso. Um abração pra todo mundo e vamos São Paulo.